Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Tá chegando o AB1 dessa segunda-feira, hoje dia 17 de agosto, e vamos juntos então às principais informações a partir de agora. Olha só, a gente vai trazer a notícia da morte de dois irmãos no sertão do estado. A gente vai trazer todos os detalhes, porque esse crime aconteceu em um ponto comercial de uma das vítimas lá em Serra Talhada. De acordo com a polícia, o suspeito de assassinar os dois irmãos também morreu baleado. O enterro dos dois irmãos aconteceu nesse domingo, sob forte comoção. A gente vai trazer todos os detalhes nessa edição. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes e Aline Melo. No G1 tem informações sobre um policial militar que foi ferido a bala por um outro policial. Que história é essa, hein, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de segunda-feira. Esse assunto, ele aconteceu no município de Água Preta, na zona da Mata Sul, aqui do estado pernambucano, no último sábado. De acordo com a Polícia Civil, o policial militar que estava de serviço foi atender uma ocorrência de som alto e acabou se envolvendo em uma discussão com outro PM que estava de folga. Acontece que esse policial que estava de serviço acabou sendo baleado na região da cabeça, ele foi hospitalizado, está no Hospital da Restauração, e a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social estão apurando esse caso. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre esse assunto, Almir. Perfeitamente, Fábio. A Aline vai falar sobre um assunto que também é muito importante, pessoal. O fortalecimento da rede de proteção à pessoa idosa. Aqui em Caruaru será realizado um evento sobre esse assunto. Não é isso, Aline? Bom dia para você. É isso, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos. Será um seminário que tem como tema Semeando Sensibilidade, Plantando Sabedoria. Daqui a pouco a gente volta para entender como é que vai funcionar esse seminário. Inscrições estão abertas, vai ser realizado ainda nesse mês. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Combinado então, Aline e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E hoje a gente também vai falar sobre as oportunidades de negócio que estiveram presentes no rolê Hack and Play. Esse evento de inovação, tecnologia e muita cultura foi encerrado nesse fim de semana aqui em Caruaru. E nós vamos trazer todos os detalhes para você aqui no AB1. Hoje também tem o AB Emprego, para a gente falar sobre a movimentação do mercado de trabalho. Leonardo Costa e Joel Almeida estão ao vivo com a gente, mas olha, infelizmente, a Casa do Trabalhador de Garanhuns, que foi inaugurada recentemente, foi vítima do ataque de bandidos nesse fim de semana. Não é isso, Leonardo? Um bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando a gente neste início de semana bem complicado aqui em Garanhuns, porque quando os funcionários chegaram aqui à Casa do Trabalhador para justamente iniciar a semana aí, observaram esse arrombamento. Estava fechado até agora há pouco, porque o pessoal do Instituto de Criminalística e da Polícia Civil estavam trabalhando aqui, né? Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações, Almir. Já pensou? Que coisa, hein, Léo? Então, Joel vai trazer as oportunidades de hoje do AB Emprego, inclusive com orientações sobre direitos trabalhistas também. Joel, bom dia para você. Oi, Almir, bom dia. Um ótimo dia também para você que está junto da gente hoje no AB1 de segunda-feira. Olha, a gente vai falar mais de 500 vagas disponíveis aqui no estado. Vamos detalhar algumas delas aqui para a região, Agreste, o sertão do estado e também para a zona da mata de Pernambuco. Mas além das oportunidades, a gente vai falar também sobre o direito do trabalhador em relação ao descanso. Você sabia que além daquelas pausas comuns para ir ao banheiro, fazer um lanche durante a jornada de trabalho, o horário de almoço, que é muito comum, tem também a interjornada, que é um limite ali de horas no mínimo que o trabalhador deve descansar entre uma jornada e outra. Daqui a pouco a gente vai detalhar tudo isso aqui no AB1. Almir. Combinadíssimo então, Joel e Leonardo, estamos juntos aqui no seu telejornal que está começando agora. São 11 horas mais 55 minutos. Desde já uma ótima semana para você, ótima semana para todo mundo. E vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Tem aí do lado o QR Code, que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela web.
Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, nesse comecinho de semana. Olha aí, imagens ao vivo de Caruaru. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser assim, de sol, com muitas nuvens. À noite, o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 19. Aí a gente começa essa edição do AB1 falando sobre um acidente que foi registrado na BR-104 aqui em Caruaru. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um homem morreu e um outro ficou ferido. Eles estavam em uma moto quando tentavam fazer uma curva, não teriam conseguido e colidiram em um carro de passeio. A nossa equipe acompanhou esse caso. Vamos ver? O acidente foi registrado neste trecho no quilômetro 71 da BR-104 em Caruaru. A colisão foi registrada depois das 7 horas da manhã e envolveu esta motocicleta e este carro de passeio. A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente deixou o condutor da moto morto e um ferido, o garupa, que foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Regional do Agreste. Os nomes deles e as idades não foram divulgados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, testemunhas disseram que a motocicleta trafegava pela PE 104, essa rodovia que dá acesso ao Hospital Regional. Eles vinham sentido a rodovia 104. Quando não conseguiram fazer essa curva, estavam em alta velocidade e colidiram naquele veículo que está aqui, depois da Polícia Rodoviária Federal. O impacto foi tão grande que a moto ela chegou a fazer esse rastro aqui, que o Matheus Guerra está mostrando para vocês nas imagens. A moto fez todo esse caminho e parou 20 metros depois. Mas a gente pode perceber que esse aqui não é um trecho tão seguro para os motoristas. Por isso é preciso ter muita atenção. Olha aqui, isso aqui são rastros de outros acidentes até lá na frente, depois da Polícia Rodoviária Federal, de carros e caminhões que também registraram acidentes por aqui. Infelizmente, houve uma colisão transversal envolvendo um carro e uma moto, onde teve uma vítima fatal e foi verificado pela equipe que está no local, inclusive relato do PRF que está no atendimento da ocorrência do sinistro, que ele já presenciou outros sinistros, já teve atendimento de outros sinistros nesse mesmo entroncamento, né, que é a saída que é a PE ali, é uma via de acesso, né, que sai da BR, é uma rodovia estadual, né, um acesso que chega até a cidade de Caruaru. Então foi uma rodovia recentemente recuperada, duplicada e tudo leva a crer que as pessoas estão, vamos dizer assim, sem uma atenção devida e perdendo o controle de direção do veículo nesse trecho. Infelizmente houve a saída da moto em direção à BR e ela foi atingida já na faixa da esquerda pelo automóvel. Então toda a dinâmica desse sinistro está sendo levantada pelos colegas que estão ainda no local do sinistro, neste momento que estamos aqui falando a reportagem, e aguardando o IC, o IML e a Polícia Civil que dará prosseguimento às investigações do sinistro de trânsito. Vinícius estava no banco de passageiros do carro. Vinha trabalhar em Caruaru antes do acidente. A gente vinha de Cupira para trabalhar aqui em Caruaru e quando a gente chegou aqui nessa parte da entrada, fração de segundo assim, meu primo olhou de só para ali. Aí eles vinham muito veloz, aí ainda triscou na parte da frente do carro. Assim, por questão de um segundo, não pegou na lateral justamente onde eu estava, de passageiro. Aí a gente teve um susto, né? Aí paramos o carro, conseguimos, não estava dando área no celular, alguém que parou, a gente conseguiu um celular que deu área e acionou os bombeiros, eles chegaram rapidamente e fizeram o primeiro socorro também, que infelizmente, né, faleceu na hora e o outro rapaz ficou aqui. E eles vinham de um trabalho e os amigos dele chegaram, já também começaram a ajudar e foi esse susto, né? Infelizmente, por questão de segundo, a gente se envolveu nesse acidente. Motoristas que estiveram no local e não gravaram com a nossa equipe disseram que já viram outros acidentes nesse mesmo trecho. E 2 irmãos foram assassinados no último sábado em Serra Talhada. Os corpos foram enterrados neste domingo, lá no sertão. O momento foi de comoção entre parentes e amigos das vítimas.
O velório dos irmãos aconteceu na casa de familiares. Na chegada dos corpos, aplausos de uma multidão de pessoas que se reuniram para prestar as últimas homenagens a Nivaldo Ferreira e Edinaldo Ferreira. Um momento de muita tristeza e comoção para quem conhecia e convivia com eles. Olha, eu conhecia os dois desde minha adolescência, dos meus 14, 15 anos que eu conhecia os dois, né? O Nivaldo, que eu chamava carinhosamente de Niva, e meu compadre Edinaldo Ferreira, que é o que eu tinha mais convivência com ele, porque crescemos desde menino juntos, jogamos bola, comércio junto, era a convivência que eu tinha ele, era meu compadre, padrinho da minha filha, e ele era mais que um irmão para mim. Não era irmão de sangue, agora de coração, era mais que um irmão. Então a gente tem uma perca grande na cidade de dois homens íntegros, certo? Que abalou a cidade, uma coisa que a gente não esperava. E agora só resta a dor e que Deus nos conforte, todos nós e todas as famílias e aqueles amigos que realmente gostavam de coração dele. O Edinaldo mesmo era uma pessoa que só vivia para ajudar os outros, aquela pessoa que não podia ver alguém precisando de alguma coisa, que sempre estava junto para ajudar. Então, um cidadão de um coração gigante. Então, a gente fica aqui com uma perca muito grande. Nivaldo Ferreira, de 72 anos, e Edivaldo Ferreira, de 61, foram mortos a tiros na tarde do sábado. O crime aconteceu no comércio de um dos irmãos, que fica na rua Joaquim Conrado de Lorena Sá, no centro. Segundo testemunhas, um homem armado chegou ao estabelecimento comercial de Edinaldo e efetuou disparos contra o comerciante. O irmão, Nivaldo, teria reagido e atirado contra o suspeito. Ainda de acordo com os relatos, houve troca de tiros entre o atirador e Nivaldo. Os três morreram. Nivaldo chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Agamenon Magalhães, o OSPAM, mas morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. Nivaldo e Edinaldo eram muito conhecidos na cidade, trabalhavam com comércio há mais de 50 anos e pertenciam a uma grande família ligada à atividade comercial. Eles tinham mais 7 irmãos, entre eles Gilvanilson Ferreira, conhecido como Maninho Ferreira, atual presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Serra Talhada. Além dele, filhos, sobrinhos e netos se despediram e prestaram as últimas homenagens. O pai do meu avô era basicamente tudo na minha vida, né? Que infelizmente perdi meu pai há 3 anos, 3 meses agora, inclusive fez no dia 15 os dois. Meu pai era tudo na minha vida, eu perdi ele e meu avô estava cumprindo o papel dele. Mas infelizmente Deus o levou, né? Ele, como meu tio, tiveram a vida ceifada, os dois homens trabalhadores, como meu pai também, se criaram no comércio, mas a gente entrega tudo na mão de Deus e ele resolve. Após o velório, já no início da noite, família e amigos acompanharam em cortejo os corpos até o cemitério público municipal de Serra Talhada. Os irmãos foram sepultados sob uma forte comoção. Ambos deixam esposas e filhos. As circunstâncias do crime e a identidade do homem que atirou contra os irmãos não foram divulgadas pela polícia. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que segue investigando o crime para esclarecer a motivação do ataque e a sequência dos disparos. E olha só, a Casa do Trabalhador, lá de Garanhuns, foi arrombada por bandidos. Que coisa, hein? Leonardo Costa está ao vivo para falar sobre esse assunto agora. Isso aconteceu nesse fim de semana, não é isso, Léo? Uma boa tarde para você. Isso mesmo, amigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje, começo de semana este bem complicado aqui para os moradores de Garanhuns, principalmente para os funcionários aqui da antiga Agência do Trabalho, agora Casa do Trabalhador, porque tem cerca de 2 meses que esse prédio novinho foi entregue à população de Garanhuns e daqui da região. Hoje, quando os funcionários chegaram aqui para trabalhar,
justamente observaram que tinham invadido o prédio e tinham levado alguns equipamentos. Aí foram a delegacia que fica logo em frente aqui, que é a segunda delegacia do bairro Heliópolis, né, e registraram um boletim de ocorrência. O delegado é o Renato Queiroz, logo que chegou à delegacia hoje, autorizou, né, solicitou também a vinda do Instituto de Criminalística e o pessoal, a equipe da Polícia Civil, para fazer esse trabalho de investigação, ver se deixaram alguns vestígios para ver quem justamente ou quais pessoas invadiram esse espaço, levando aí uma televisão e um estabilizador. Mas o que mais deixou a Polícia Civil curiosa é porque não tem sinal de arrombamento. Parece que o trabalho foi tão bem feito que justamente não ficou esse sinal em alguma porta ou no telhado, né? A agência ficou fechada pela manhã, justamente para esse trabalho da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística. Voltou a abrir agora há pouco e a Polícia Civil segue investigando, né? Outro ponto que a polícia tem que trabalhar um pouco mais é porque a Agência do Trabalho, aliás, a Casa do Trabalhador, não tem vigilante e nem câmara de segurança. Vai precisar justamente dos empreendimentos, dos comércios vizinhos para tentar verificar quem foi esse responsável ou esses responsáveis por invadir aqui a Casa do Trabalhador de Garanhuns, que está novinha, entregue cerca de 2 meses para a população de Garanhuns. A investigação segue aqui pela segunda delegacia. A gente entrou em contato também com a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco para ver de que fato, né, como vai ficar o funcionamento, se vai alterar ou não, mas até o momento não tivemos resposta. Almir. Que história, hein, Leonardo? Vamos seguir acompanhando atentamente também essas investigações em relação à Casa do Trabalhador de Garanhuns, como o Léo falou, recentemente inaugurada, inclusive, né? Muito obrigado, viu, Léo? Valeu! Agora a gente vai para a redação, vai falar com o Fábio Gomes. Ele está com a gente para falar sobre os destaques do G1 Caruaru e região. E olha, tem informações sobre um PM que ficou ferido à bala após uma discussão com um outro policial. É isso mesmo, Fábio? É isso mesmo, amigo. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse ABU de segunda-feira. Nesse caso, ele foi registrado no município de Água Preta, aqui na zona da Mata Sul de Pernambuco, interior do estado, na noite do último sábado. De acordo com a Polícia Civil, esse policial que ficou baleado, ele estaria indo atender uma ocorrência de som alto no município quando houve uma discussão com um colega de farda e ele acabou sendo ferido com um disparo de arma de fogo que atingiu a região da cabeça. A vítima foi identificada por Matheus Silva Almeida Canabarro, de 29 anos, por meio de nota enviada à imprensa. A Polícia Civil disse que o policial apontado como autor desses disparos não foi localizado até o momento e também não se apresentou à corporação depois de ocorrido. O nome e a idade dele não foram divulgados. O motivo que levou à discussão está sendo investigado pela Polícia Civil. O Matheus, que foi o policial ferido, chegou a ser socorrido para um hospital local e depois precisou ser transferido para o Hospital da Restauração, que fica no Recife. O estado de saúde dele não foi divulgado e, de acordo com um comunicado emitido pela Polícia Civil, esse caso está sendo investigado. A Polícia Civil disse que abriu um inquérito policial e esse caso foi registrado como tentativa de homicídio. A Polícia Militar também informou que abriu um inquérito policial militar para apurar rigorosamente as circunstâncias desse fato e a Secretaria de Defesa Social também se posicionou, informando que a Corregedoria Geral da SDS também iniciou investigação para apurar esses fatos ocorridos nesse último sábado. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto e também seguimos acompanhando os rumos dessa investigação, Almir. Tá aí mais uma história para a gente seguir acompanhando os desdobramentos, sim, Fábio. E aqui no G1 também tem o vídeo, né? Tem um registro aí de uma cantora que foi vítima de uma tentativa de assalto, não é isso, Fábio? Exatamente, Almir. Isso aconteceu no Recife, né, na última sexta-feira. Inclusive, o G1 obteve imagens de câmeras de segurança que mostram o momento que a cantora de brega, Aziane Martins, ela teve o celular furtado e correu atrás do criminoso. Isso foi registrado na tarde da última sexta-feira, na zona oeste do Recife. Inclusive, pelas imagens, é possível a gente ver o momento em que a artista está de pé na calçada e um homem aparece de bicicleta, né, e acaba furtando o aparelho dela. A cantora informou nas redes sociais que conseguiu localizar o aparelho, né, o namorado dela conseguiu localizar esse aparelho e conseguiu recuperá-lo. A gente tem inclusive outro vídeo que mostra, né, de acordo com a cantora nas redes sociais, ela publicou uma imagem
mostrando o namorado dela que aparece utilizando um colete e também uma arma, indo até um local e voltando com um celular. Segundo a cantora, esse aparelho ele é avaliado em R$11 mil. O G1 questionou a Polícia Civil e a Polícia Militar se esse caso foi registrado através de alguma delegacia, mas a corporação informou que não encontrou registro dessa ocorrência e ainda também não há informações sobre a identidade desse criminoso. A cantora também não revelou de que forma esse aparelho foi localizado, porém nas imagens que ela compartilhou nas redes sociais é possível ver um namorado vestindo um colete semelhante ao da Polícia Civil e também portando uma arma. A gente tem detalhes desse caso aqui no G1 e a gente segue também acompanhando os rumos dessas investigações, Almir. Fábio, e fica um alerta também, né? Quando a gente vê um vídeo como esse, a gente tem a ideia aí desse momento surpresa, né? A pessoa está ali na calçada, está usando o celular, vem alguém de bicicleta, inclusive, e leva o aparelho. Porque acontece muito no dia a dia. A gente vê pelas ruas, às vezes tem alguém no ponto do ônibus que está ali, não é? E no momento de distração pode ficar com o celular exposto também. É necessário muito cuidado, porque tem o risco, não é? Tem o susto, tem o prejuízo também, tem todos esses contratempos. Então também fica o alerta para casos assim. Fábio, muito obrigado pelas informações e os destaques de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para todo mundo que está acompanhando a gente e até amanhã. Valeu, Fábio. Agora, 12:11, pessoal. E olha que importante também, vai acontecer aqui em Caruaru um evento que pretende debater a proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. As inscrições para esse evento já estão abertas. É o seminário Semeando Sensibilidade, Colhendo Sabedoria. A Aline Melo está ao vivo com a gente, vai trazer os detalhes agora. Aline, boa tarde para você. Oi, Almir, mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos. Para entender mais como é que vai funcionar esse seminário, eu estou aqui com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa para entender qual que é o principal objetivo desse seminário, o que será discutido, presidente. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Almir, ouvinte da TV Asa Branca. Pois é, minha gente, esse é o 5º seminário que nós realizamos em Caruaru, inerente à política da pessoa idosa. Esse seminário estamos reunindo todo o resultado dos 4 seminários que fizemos, que foi educação, saúde, assistência e segurança. Agora vai ser uma junção de todos esses, onde é um momento de formação, um momento formativo, com forças operativas, rede socioassistencial, e porque nós precisamos estar preparados, que não estamos preparados. 2030 teremos mais pessoas idosas do que o jovem de 15 anos abaixo, de 15 anos abaixo. Estamos prontos para esse momento? Então, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa tem essa preocupação de fazer com que as pessoas entendam essa dinâmica, que entendam essa necessidade, que possamos estar preparados para enfrentar o que está chegando pela frente. Então, no dia 25, agora de agosto, aqui na SES, nosso querido Paulo Muniz nos cedeu esse espaço para que possamos trazer para cá as pessoas e realizar esse grande seminário. Quem se interessar em participar, faz como para se inscrever? Olha, existe um link de inscrição. As vagas são limitadas, mas você pode ligar para o 9129 4095, é o nosso telefone do Conselho, ou acessar o nosso e-mail, cmdicaruaru@hotmail.com. Lá vai estar o link de inscrição. Toda e qualquer pessoa poderá fazer parte. Não só quem trabalha com a pessoa idosa, mas todo profissional, toda pessoa que tenha amor à causa e queira ter entendimento dessa pauta. Então, só é se inscrever através do link do nosso cmdicaruaru@hotmail.com ou ligar 9129 4095. Vamos estar pronto para receber a sua inscrição e no dia fazer aqui um grande momento. Perfeito. Será no dia 25 de agosto. Em que horário? 25 de agosto, das 8 da manhã às 17 horas. O que acontece? De 8 até o meio-dia, teremos a mesa de abertura com a plenária de abertura, onde está vindo nossa querida Karine Antunes, de Recife, fazer uma grande palestra a respeito do tema, formação. Almoço por conta do evento, todos vão ficar aqui na SES, vamos almoçar aqui, trocar ideia e experiência. Após esse horário do almoço, nós vamos começar com as salas temáticas, onde as salas temáticas vamos ter assuntos inerentes, são 4 salas temáticas. Forças operativas em uma, assistência em outra, saúde e educação e o direito da pessoa idosa, para que no final possamos tirar uma carta de compromisso para que os nossos governantes, Poder Executivo, possamos fazer com que tiremos desse momento
um protocolo de atendimento para essa política da pessoa idosa. Perfeito, muito obrigada, Almir, volto com você. Aline, muito obrigado pelas informações. Importante um seminário como esse, não é fundamental, é necessário fortalecer essa rede de proteção à pessoa idosa, não é assim? Tudo começa no respeito, então é importante saber que vai ter um evento como esse aqui em Caruaru também. Muito obrigado, viu, Aline? Agora a gente vai para o Momento WhatsApp. Quem mandou um vídeo para a gente foi o Everton Felipe. Ele mora ali no Caiucá, aqui em Caruaru, e está preocupado com a situação de um poste. Vamos ver? Aí aqui é um poste, como ele está perigoso, muito perigoso. Já pegou fogo nos fios lá em cima, na hora da batida de um caminhão. E fica sujeito a cair em cima da minha casa aqui. Não só da minha, como da do vizinho também. Olha ali o Everton muito preocupado com a situação desse poste, como a gente viu, e não é para menos, né, pessoal? A gente está falando sobre tensão, alta tensão, energia elétrica, enfim. A gente entrou em contato com a Neo Energia, viu, Everton? Eles disseram que começaram um trabalho de substituição dessa estrutura que ficou assim depois da colisão de um veículo no último sábado. Esse trabalho, de acordo com a Neo Energia, deve ser concluído até o final do dia de hoje. E a gente vai seguir acompanhando, não é, Everton? Muito obrigado pelo envio desse vídeo, muito justa a sua preocupação. E você também pode participar do Momento WhatsApp, é fácil, você grava um vídeo com um problema aí da sua rua e manda pra gente pelo 99198-8212. E vamos falar sobre as eleições agora. O prazo para o registro de candidaturas terminou no último sábado. Então vamos ver quem são os candidatos e candidatas ao governo de Pernambuco registrados no Tribunal Regional Eleitoral. Confira por ordem alfabética. Guilherme Fonseca, do PSTU, técnico em telecomunicações, já concorreu ao Senado e a vice-governador. É a primeira vez que disputa o governo. Ivan Moraes, do PSOL, é jornalista, militante dos direitos humanos e ex-vereador do Recife. Concorre pela primeira vez ao governo estadual. João Campos, do PSB, é engenheiro civil, ex-deputado federal e ex-prefeito do Recife. É a primeira vez que ele disputa o governo do estado. Professor Jeremias do Banco, do Democrata, professor e dirigente do Sindicato dos Bancários da Mata Sul, primeira vez que concorre ao cargo. Professora Camila, da UP, historiadora, professora e integrante de movimentos estudantis, é a primeira vez que concorre ao cargo. Raquel Lira, do PSD, advogada, procuradora do Estado, ex-deputada estadual e ex-prefeita de Caruaru, atual governadora e candidata à reeleição. Renan, do Missão, ele é contabilista e influenciador nas redes sociais. É a primeira vez que vai disputar um cargo eletivo. Vitor Assis, do PCO, editor e colunista, já se candidatou a prefeito e a deputado federal. É a primeira vez que disputa o governo. As candidaturas precisam ser analisadas e confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. O prazo limite é 14 de setembro, 20 dias antes das eleições. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. E ontem começou oficialmente a campanha eleitoral. Nesse ano, vamos votar para eleger presidente, governadores, senadores e deputados. E parte do papel desses representantes é criar leis que possam melhorar a vida da população. Por isso, você confere agora uma reportagem sobre o processo de criação das leis e a importância do seu voto, do nosso voto, para que ele aconteça. Será que nas ruas da nossa capital as pessoas sabem a importância de votar? Escolher um nome na urna pode significar eleger um representante para fazer leis de interesse público. E são essas regras que organizam a vida por todo lugar que andamos, em cada pedacinho do nosso estado, do nosso país. Seja em uma rua, uma praça, um hospital público, um terminal de passageiros, nas estações do metrô. Uma votação melhor, uma pesquisa melhor, meia hora, 40 minutos na internet para você ver o que o seu candidato tem a oferecer, eu acho que já ajuda muito a gente. O Brasil tem quase 159 milhões de eleitores. Desse total, mais de 7 milhões são pernambucanos. Mas muitos não sabem como as leis influenciam na vida deles. Tem eleitor que nem lembra em quais deputados estaduais e federais votou nas últimas eleições.
e se esses políticos foram autores de leis importantes, lá no Congresso e aqui na Assembleia Legislativa. Afinal, quando você sabe disso, sabe também se o seu voto foi bem representado. Mas e você? Se a caneta da lei estivesse na sua mão, o que faria? Beneficiar os pobres, os mais carentes. Criança que tem com autismo, quem tem outras deficiências, fosse olhado com mais carinho. Todos nós faz a diferença e tem que fazer a diferença, né? Mas afinal, como uma ideia se transforma num projeto de lei? Vamos buscar essa resposta na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A advogada Stephanie dos Santos é a coordenadora da Comissão de Direito Eleitoral da OAB em Pernambuco. Os projetos de lei no âmbito municipal cingem sempre as questões locais, como por exemplo infraestrutura, saneamento. No âmbito estadual são as questões regionais e no federal é o âmbito no geral. Pode ser questões de previdência, de saúde, de educação. São a legislação que engloba todo o país. Em alguns casos previstos na Constituição, autoridades e instituições também podem apresentar projetos de lei. O presidente da República, os governadores, os prefeitos, os tribunais de justiça e o Ministério Público. E, claro, o povo, a forte mobilização da sociedade. Quer um exemplo? A lei da ficha limpa, que foi proposta no ano de 2009, através da assinatura de 1,6 milhão de cidadãos e aprovada e sancionada pelo presidente no ano de 2010. E hoje ela regula algumas questões inerentes à nossa eleição. Mas para que um projeto se transforme efetivamente em lei, há por trás um processo complexo, com várias etapas. No Congresso Nacional, a primeira etapa é a avaliação das comissões técnicas, grupos de parlamentares que vão estudar o texto. Serão os responsáveis por discutir os detalhes propostos. Se o projeto envolve os direitos das mulheres, por exemplo, passa pela comissão que trata do tema. Se envolve orçamento, vai para a de finanças. Segunda etapa, Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça que ela vai olhar a constitucionalidade daquela proposta. Se ela fere em alguma medida a Constituição Federal ou a lei orgânica do Estado ou a lei orgânica do município. Se a proposta for considerada inconstitucional, não pode seguir adiante. Se ela for legal, passa para a fase classificatória e chega ao plenário. Aí o político que você elegeu nas urnas vota se aprova ou não. Tá vendo como seu voto é importante? Nem toda proposta exige a mesma quantidade de votos. Grande parte dos projetos pede maioria simples. A maioria das coisas no Brasil, nos estados, são movidas por leis ordinárias. É a lei que cria, por exemplo, uma matéria nova no currículo escolar. Essas leis, a questão do elevador, do transporte público, são leis ordinárias, aquelas que mexem com o dia a dia da sociedade. Mas tem um tipo de lei que é o mais, digamos assim, complexo, que é aquele que faz algum tipo de mudança na Constituição, que é a chamada PEC, né? Proposta de Emenda à Constituição. Ela tanto pode acontecer no âmbito federal, mas nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais também você pode ter mecanismos de lei que prevêem a mudança no funcionamento, na regra do Estado, do município e na Constituição Federal. Para um tipo de lei desse ser aprovado, aí tem uma tramitação muito mais complexa. Você precisa instituir uma maioria qualificada, no mínimo 2/3 dos legisladores precisam aprovar aquela legislação, ela é votada em 2 turnos. E ainda tem a lei complementar, que é uma lei que ela não altera a Constituição, mas ela vai ali complementar de alguma maneira algum mecanismo que não está claro, que não está bem estabelecido. E aí ela também tem uma tramitação diferenciada. Ainda tem a etapa do Executivo. Presidente, governador ou prefeito têm em regra 15 dias úteis para aprovar ou vetar o projeto, de forma total ou parcial. Se sancionar, o texto vira lei e é publicado no Diário Oficial. Se vetar, o Legislativo volta a analisar a decisão. O caminho das leis é o caminho do voto. A gente precisa aprender a votar melhor, a gente precisa ter clareza do papel do legislador, porque se eu não tenho essa clareza, se eu acho que é brincadeira, eu vou votar em quem é mais folclórico, é engraçado, a gente precisa ter o poder de entender a responsabilidade desse voto. Ou seja, uma lei eficiente pode começar a ser feita agora, quando você escolher um bom candidato e apertar a tecla verde da democracia.
É isso, e por falar em eleições, logo mais tem o Panorama CBN, que hoje vai conversar com o chefe do Cartório Eleitoral de Caruaru, Onassis Araújo. A gente vai falar sobre as regras para as eleições gerais desse ano. O Panorama começa às 2 horas na Rádio que Toca Notícia. Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver como o rolê Hack and Play movimentou Caruaru nesse fim de semana, hein? Nós visitamos o evento e vamos trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. 12h, 25 minutos agora. A gente volta já. Então estamos de volta com o seu AB1, 12h, 27 minutos. Falar um pouquinho sobre cultura agora. Em Belo Jardim está acontecendo mais uma edição do Cine Jardim 2026. O evento conta com programação gratuita e exibição de filmes brasileiros. A Aline Melo está de volta para conversar sobre esse assunto agora. Né, Aline? É isso, Amir. O festival começa hoje em Belo Jardim, vai até o dia 22 de agosto, com uma programação recheada, muitos curtas e longas também. Estou aqui com o Luciano já para saber quantos curtas e longas nós temos nesse festival. Muito boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Nós temos 80 curtas-metragens e 5 longas-metragens nacionais que são exibidos gratuitamente para todos os públicos lá no Cine Teatro Cultura, em Belo Jardim. Caramba, olha só a diversidade. 80 curtas, 5 longas, que falam sobre o quê? Tem algum eixo específico? É muito diversificado também? É bem diverso porque são vários gêneros. A maioria são, na verdade, acredito que todos, né, a grande maioria, são filmes independentes, produções independentes. Então é um apoio grande também à produção independente, mas tem vários gêneros, tem vários públicos e várias culturas que você pode ver na cinematografia de vários países. Também tem de outros países, tem mostras latino-americanas, mostras para crianças, adolescentes, tem sessões para os estudantes e para o público em geral, totalmente gratuito, e também vai ter 2 dias com sessões ao ar livre. Ou seja, programação para toda a família que segue até o dia 22, em quais horários? Nos horários sempre às 9 da manhã, 14h30 da tarde e 19 horas. E na quarta e na quinta, que é 20 e 21, vai ter uma sessão ao ar livre no Parque Janelas para o Rio, a sessão Rotas de Imigração, que também é um evento onde você vai ter essa oportunidade de assistir o cinema ao ar livre no parque e também fomentando sempre o público e a produção independente do cinema no geral. Perfeito. Quem quiser participar, ficou interessado, quer assistir às exibições, é só chegar na data e hora marcada ou precisa fazer alguma inscrição? Não, é só chegar e nos horários que a gente já falou e é aberto a todo mundo gratuitamente. Tem as oficinas também, atividades formativas, mas no geral as sessões são abertas a todos e todos podem participar. Para conferir a programação, saber qual vai ser o filme, em que dia, o pessoal pode acessar alguma plataforma, algum site? Tem o Instagram, né, que é o Cine Jardim, você pode pesquisar no Instagram e lá você encontra também as atualizações, os stories e pode ver também a programação no site. É só pesquisar na internet que está tudo lá também, para todo mundo. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Pessoal de Belo Jardim e região, todo mundo convidado para ter essa oportunidade maravilhosa. Cinema nacional, tudo gratuito, Almir. Que coisa boa, né, Aline? Bom demais, valeu, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. E você viu aqui nos nossos telejornais que o rolê Hack and Play foi realizado aqui em Caruaru no último fim de semana, não é? Um evento que movimentou a cidade, assim, em vários setores, inclusive gerando oportunidade de negócios. Veja. O Brasil já conhece essa força da capital do Agreste. Caruaru como uma referência cultural, a terra do forró, com potencial turístico. Só que há um outro lado de Caruaru que também está sendo descoberto. A cidade que cria um ambiente saudável para a inovação e a criatividade. A iniciativa que abre portas em diversos setores. Tudo isso foi mostrado na edição do rolê Hack and Play Caruaru. E neste contexto, a cidade apresenta excelentes credenciais, como a Caruaru 360 graus, nesta transição de um polo de entretenimento e comércio tradicional para o fomento de startups, de quem dá os primeiros passos para uma empresa de sucesso. Tem Caruaru da visão regional e de conexão global.
E ainda Caruaru com força no ecossistema, com a união da iniciativa privada e instituições de tecnologia. As oportunidades criadas não se restringem apenas ao ganho de conhecimento e capacitação. Uma das marcas mais importantes do rolê Hack and Play Caruaru aponta também para a realização de negócios. São conexões feitas que geram renda nos meses que se seguem. O ecossistema de inovação de Caruaru vive um crescimento virtuoso e não é de agora. Quando a gente observa mundo afora, como é que se constrói o ecossistema de inovação, a gente tem componentes fundamentais. O primeiro deles é capacidade de formação de capital humano relevante. Então, Caruaru já tem um sistema educacional muito bem estabelecido de ensino técnico, de ensino universitário, que ajuda na formação desse conhecimento. Depois, a gente tem como componente fundamental uma indústria pujante e forte. Então, a gente já tem toda a história de Caruaru, do polo de confecção de Caruaru e região, que estabelece capacidade econômica relevante. Isso se junta, por exemplo, à construção civil, a serviços qualificados, e tudo isso contribui para que a gente tenha uma sistemática que seja favorável ao desenvolvimento do ecossistema de inovação. Depois a gente junta também empresas e corporações de grande porte que são intensivas em necessidades, em capacidade de inovar, que também se unam. Então a gente passa a ter um círculo virtuoso. Temos pessoas, temos atividade econômica pujante e temos também grandes corporações que ajudam a retroalimentar esse sistema. Olhar para o futuro e saber usá-lo com inteligência é se tornar muito mais competitivo no mercado. Fundamental que qualquer empresa esteja inserida em ambientes férteis, como é o Agreste Pernambucano. A nossa empresa viaja o mundo atrás de tecnologia, desenvolve tecnologia com parceiros internacionais, com parceiros locais, e ver movimentos como esse aqui em Caruaru, lá em Recife, é fundamental para a gente criar um ambiente de negócios mais favorável, um ambiente de negócios próspero, e que empresas como a Moura e tantas outras indústrias, empresas de serviço, possam cooperar, trabalhar juntos e avançar o Agreste, fazer o Agreste avançar nessa direção de produtos de ainda mais valor agregado e de tecnologia para o nosso país. E vamos seguindo, porque a Secretaria de Saúde de Caruaru ampliou o atendimento para o tratamento de emergência com medicamentos usados para evitar a infecção pelo HIV e outras infecções após um contato com risco de contágio. Antes, esse serviço era oferecido apenas na UPA da Boa Vista, mas foi ampliado. Quem vai trazer as informações ao vivo é Joel Almeida. Não é isso, Joel? Boa tarde para você. Isso mesmo, Albi, boa tarde. Olha só, a PEP, ela é uma medicação que as pessoas podem conseguir de forma gratuita através do SUS, né, nas UPAs aqui de Caruaru. Essa medicação, ela tem mais de 99% de eficácia quando se fala em prevenção pelo HIV. Quem vai explicar para a gente mais é o secretário de Saúde que está aqui conosco, o Matheus Neves. Boa tarde, secretário. Queria que o senhor começasse a explicar, antes desse serviço que foi atualizado, o que é a PEP para que as pessoas de casa possam entender. Boa tarde. Boa tarde. A PEP é um tratamento pós-exposição, mas como acontece essa exposição? Ela pode ser tanto na relação sexual sem preservativo ou no rompimento do preservativo, além também de ser em algum objeto contaminado, né? Principalmente aqueles profissionais de saúde que trabalham com seringa, agulhas, que podem se perfurar sem querer e acabar tendo que fazer esse uso da medicação. Então a medicação anteriormente era disponibilizada apenas na UPA da Boa Vista. A gente fez agora um trabalho de descentralização, que a gente consegue chegar mais perto da população e de uma forma mais efetiva, visto que o tratamento deve ser iniciado até 72 horas após a exposição, mas a eficácia maior é até 2 horas para poder ele agir melhor no organismo. Vai ser um tratamento que vai tomar durante 28 dias, certo? Com acompanhamento, para tratar o que seja. Agora é importante também lembrar que a PEP ela protege do HIV e não de outras ISTS, né? Porque algumas pessoas até pensam que a PEP ela pode vir a proteger de outras infecções sexualmente transmissíveis, mas não, ela só protege de fato contra o HIV. Então, mesmo que você utilizar PEP, é importante também usar preservativo. Neste caso, para as pessoas que precisarem, onde é que essa medicação ela está disponível a partir de hoje? Ela está disponível na UPA da Boa Vista, na UPA de Salgado e na UPA da Rendeiras também, né? Os 3 atendimentos da gente de urgência e emergência, para que a população consiga chegar de forma mais rápida e também tenha acesso de forma mais rápida e imediata ao tratamento. Para essa pessoa que teve essa relação desprotegida, que teve esse acidente, tem alguma fila de espera?
chega e é atendido rapidamente? Como é esse serviço? Todo atendimento é da forma mais sigilosa possível, porque para não expor o paciente. Então você vai chegar lá, vai ter o atendimento correto, tudo de acordo com as normas de sigilo, para não passar a informação, para ser atendido da forma mais rápida possível. Muito obrigado, então, secretário, pelas informações. É isso, então, a PEP, que é uma medicação gratuita, ela pode ser utilizada por qualquer pessoa que teve uma relação sexual desprotegida, se a pessoa não usou preservativo, a camisinha, como a gente fala popularmente, ou que teve algum acidente, por exemplo, com esse preservativo, se esse preservativo estourou, ou se teve também algum acidente perfuro cortante, se furou ali com alguma seringa que estava contaminada, com algum alicate. Na dúvida, é bom procurar esse atendimento em todas as unidades de pronto atendimento aqui de Caruaru, estão disponíveis e, como o secretário disse, é de forma sigilosa. Na dúvida, é só procurar. Almir. Joel, muito obrigado por essas informações, hein? Informações muito importantes. Daqui a pouquinho a gente continua junto, porque já já tem o AB Emprego, né? Assim? Até daqui a pouco. É isso, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as oportunidades de trabalho aqui na região, com as vagas que estão disponíveis nesse comecinho de semana. A gente volta já. 12h, 37 minutos agora. Então, o AB Emprego está no ar aqui no seu AB1. Bom demais começar a semana falando sobre as oportunidades de trabalho, hein? Vamos falar sobre aquelas que estão disponíveis para hoje. Joel Almeida já está voltando para trazer essas informações para a gente sem demora. Não é isso, Joel? Isso, bora falar sobre oportunidade nessa segunda-feira. Almir, olha, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, que é a SEDEP, já divulgou essas vagas para todo o estado. De ponta a ponta são cerca de 600 vagas para essa segunda-feira, que é tida aí como esse dia de recomeço, né? Então, se você está procurando algum emprego, a gente está aqui com esse espaço aberto para que você possa ficar atento a essas vagas. A gente vai começar por Caruaru. Veja só as vagas que estão disponíveis aqui para hoje. Olha aí quanta vaga disponível em diversas áreas de atuação aqui para Caruaru. A Agência do Trabalho de Caruaru, que fica na Casa do Trabalhador, fica na Rua Floriano Peixoto, número 147, aqui no centro da cidade. A gente está nesse momento aqui na Prefeitura, a Agência do Trabalho fica bem perto, a Casa do Trabalhador fica aqui por trás, na mesma rua e na mesma calçada da CDL. O horário de atendimento de lá é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, não fecha para almoço e é só preciso comparecer com identidade, tá certo? Vou passar aqui o telefone para contato, é o 3719-9480, vou repetir, 3719-9480, eles vão te dar todas as informações. Se for preciso, você vai e se dirige lá pessoalmente, tá certo? Olha só, a gente também tem outras vagas disponíveis aqui para a região. Por exemplo, eu vou falar agora das vagas em destaque para Santa Cruz do Capibaribe. São 10 vagas para servente de obras, 6 vagas para carpinteiro e também 6 vagas para vendedor pracista. Tem muitas outras vagas disponíveis, a gente só está fazendo um resuminho, tá? Tem vagas também em destaque para Belo Jardim, também aqui no Agreste. São vagas para ajudante de cozinha, 5 vagas e 5 vagas para auxiliar de linha
de produção. Todas essas vagas disponíveis que a gente falou hoje e outras você pode acompanhar acessando o site cedep.pe.gov.br, o site da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco, cedep.pe.gov.br, esse é o endereço, tá bom? Almir, eu volto com você. Muito bem, Joel, e a gente continua junto aqui, né? Vamos seguindo com o AB Emprego, mas agora falando sobre o período de intervalo, aquela pausa, o período de descanso que existe na jornada de trabalho. Afinal, são direitos e deveres que também precisam ser cumpridos direitinho, né, Joel? Exatamente, como manda a lei. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, a gente convidou o advogado que está aqui conosco, o Francisco Sá. Francisco, queria que você começasse explicando para o pessoal se todo trabalhador ele tem esses mesmos direitos de intervalos aí durante a jornada de trabalho. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. A legislação vai dizer que para aqueles trabalhos que a gente costuma ter uma jornada superior a 6 horas, o trabalhador ele terá direito para repousar e se alimentar pelo menos 1 hora de intervalo, tá? Podendo chegar até 2 horas. Esse intervalo, ele pode ser reduzido também para 30 minutos por negociação coletiva, ok? A partir de 4 horas de trabalho até 6, esse trabalhador ele já vai ter um descanso de 15 minutos. Esse descanso ele é obrigatório. Se ele não for concedido, o período que for suprimido deve ser indenizado ao trabalhador na forma de pagamento extra. Vamos resumir aqui para que o pessoal me entenda. Às vezes a gente vê, fulaninho, cicraninho que trabalha no comércio, no shopping, ou em uma empresa outra qualquer, tem 1 hora de intervalo. Às vezes a pessoa tem 2 horas de intervalo. Quem é que determina isso? Veja, o patrão ele pode fixar essa jornada assim que contrata o trabalhador. Geralmente é o que acontece, tá? Agora, os sindicatos negociando, eles também podem determinar uma jornada a ser aplicada, tá? E dentro dessa jornada existe aí esse estabelecimento de horário para repouso e alimentação, que não pode ser inferior a 30 minutos, tá? Por negociação coletiva. Se a gente fosse basear na legislação, o mínimo é de 1 hora. Agora, se a pessoa tem 1 hora ali de almoço ou 2 horas e diminuir para 30 minutos somente, o trabalhador fica em prejuízo ou não? Se for acobertado por negociação coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo, tá? Isso é válido. Agora, se isso for, se ocorrer por vontade da empresa, a empresa tem que arcar com pelo menos esses 30 minutos que ele vai suprimir desse intervalo mínimo de 1 hora. Hora extra? Hora extra, pagamento como hora extra. Tem esse intervalo aí durante o almoço, mas tem aquelas pausas para café ou lanche durante a tarde. Tem outras pausas aí durante o dia que a empresa dá. Essas pausas, elas podem ser diminuídas do horário do almoço ou não? Elas também devem ser contadas? Veja, esse intervalo, ele não pode ser fracionado como regra, tá? Esse intervalo específico para descanso e alimentação, ele tem que respeitar esse período mínimo. Outros intervalos que são concedidos, aí a gente vê em outro tipo de compensação. Mas esse especificamente, ele não pode sofrer fracionamento sem algum tipo de negociação e autorização especial. Queria que o senhor explicasse rapidamente esse intervalo de interjornada entre um dia e outro de trabalho. Qual é o período? Todo trabalhador ele vai ter direito de descansar pelo menos 11 horas consecutivas entre um dia de trabalho e outro. Tá? E da mesma forma, todo período que for suprimido, diminuído dessas 11 horas, ele deverá receber com pagamento como se fosse hora extra. Muito obrigado pelas informações. É isso, Almir, eu volto com você no estúdio. Valeu demais, viu, Joel? Como é bom a AB Emprego, né? Com tantas orientações além das vagas. Valeu, bom trabalho para você, Joel. A seguir tem o AB Esporte, aí a gente vai falar sobre um ciclista aqui de Caruaru que venceu um torneio no Chile. É uma fera, hein? Os detalhes daqui a pouquinho, ó, 12h, 46 minutos agora. Então, o seu AB1 dessa segunda-feira está de volta, 12h, 48 minutos. A gente aproveita e vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito. A partir do bairro Maurício de Nassau, ó, ali é a Avenida Agamenon Magalhães e a gente está vendo essa movimentação intensa nesse instante. Muitos veículos no centro aí, ó, da sua tela, são veículos que vão ali pela rua Visconde de Inhaúma. Um pouquinho mais à esquerda, os veículos que descem pela própria Avenida Agamenon Magalhães. Muita gente circulando por lá, imagens ao vivo para você.
Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo também, em algumas cidades aqui do interior do estado. Gravatá, aqui no agreste de Pernambuco, ó, mínima de 19 graus e a máxima pode chegar aos 25. Catende fica na zona da mata. Olha aí, Catende, mínima de 20, máxima de 26 graus. E Sertânia no sertão, mínima de 19 e máxima de 32 graus. E agora tem informação importante para o comerciante interessado em trabalhar durante o festival Pernambuco Meu País aqui em Caruaru, hein? A Prefeitura vai disponibilizar amanhã, terça-feira, no aplicativo Minha Caruaru, o cadastramento para esse evento, que será realizado entre os dias 28 e 30 de agosto. O agendamento deve ser feito diretamente na plataforma, por meio do botão Agendamento de Comerciantes, disponível das 8 da manhã até as 8 da noite. Concluída essa etapa, o candidato vai receber as informações sobre o dia e o horário que deve comparecer à Secretaria da Fazenda para fazer o credenciamento presencial. Esse procedimento, pessoal, é para ambulantes e para os donos de barracas também. E agora a gente vai pro AB Esporte. Olha aí, um atleta aqui de Caruaru se deu muito bem em uma prova internacional. Herbert Ramos está ao vivo com a gente, vai trazer os detalhes sobre esse assunto agora. Não é isso, Herbert? Uma boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está ligadinho aqui no nosso AB1. Mais um resultado relevante para o esporte aqui da nossa região. O Thiago Costa, que é ciclista aqui de Caruaru, foi campeão na categoria MTD, em uma competição realizada lá em Santiago, no Chile. Ele percorreu, gente, incríveis 34 quilômetros, com 1.244 metros acima do nível do mar. Ele disse que é como subir o Monte Bom Jesus, aqui de Caruaru, umas 80 vezes. Olha o nível dessa prova. Essa foi a primeira vez que um pernambucano foi campeão de uma prova internacional desse porte. Na categoria Rally RCO Placília, o Thiago faturou um vice-campeonato e também garantiu aí mais uma medalha. Algumas semanas atrás, a gente mostrou aqui no AB1 a rotina de treinos do Thiago Costa em Caruaru, toda a dedicação dele e que agora foi premiada com esse título internacional. O Thiago, gente, está se preparando para a disputa do Campeonato Brasileiro XCM e também o próximo sul-americano na categoria XCO, no Uruguai. Essas são outras duas modalidades que ele compete e vai buscar o título. Fica aqui o nosso parabéns ao Thiago, que deu orgulho à nossa terra mais uma vez, agora com esses feitos tão relevantes, né, Almir? Que demais, hein, Herbert? Parabéns, Thiago. Parabéns por toda essa dedicação, não é? Que fera, não é? Que talento. Tá vendo só? E por falar em destaque para o esporte aqui de Caruaru, mais um título de vôlei foi conquistado pela turma da capital do Agreste, não é isso, Herbert? É isso mesmo, Almir. Nesse fim de semana aconteceu mais uma etapa do Circuito Pernambucano de Vôlei. E adivinha? Deu Central Vôlei. As meninas do Central Vôlei venceram a competição mais uma vez e reforçaram o protagonismo no cenário estadual da modalidade. Na final, vitória por 2-0 sobre o Desportivo de Garanhuns, também aqui da nossa região. Os jogos da terceira etapa 2026 foram disputados na cidade de Agrestina. O Central Vôlei feminino foi quem fez a festa. Além de ser campeão, o time alvinegro dominou a seleção do torneio. Teve a melhor líbero, melhor oposta e a melhor ponteira da competição. Mais um título para a capital do Agreste. Fica aqui o nosso registro desse momento bem bacana. Outra coisa muito bacana também é que assim que terminar o AB1, começa lá na rádio CBN Caruaru 89.9 FM, o Torcedor CBN. Vamos falar os principais destaques, as últimas informações sobre esporte, náutico e Santa Cruz. Você é o nosso convidado para acompanhar junto com a gente. Fica também o nosso convite para acessar o nosso portal de notícias esportivas, o GE Caruaru e região. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã, amigo. Valeu, Herbert. Valeu. Grande abraço para você. Até amanhã. E olha, nessa terça-feira tem o quadro Me Conte Sua História. A gente vai conhecer um pouco da caminhada de uma mulher que dedicou a vida inteira ao processo de educação dos filhos, hein? Muitos filhos. Veja. Uma guerreira de 86 anos. Dona Maria José se casou com um viúvo que já tinha 13 filhos. E ela os criou com todo amor, como sendo seus. Mais tarde, Dona Maria José também foi mãe de 9 filhos. Até que ela ficou viúva. Já imaginou? Uma mãe sozinha para providenciar sustento para mais de 20 crianças e adolescentes em uma casa. É o que você vai ver.
A superação vem da zona rural de Altinho, aqui no Agreste. É no Me Conte Sua História, amanhã no AB1. E o seu AB1 dessa segunda-feira está terminando agora, desejando uma ótima semana para todo mundo e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal!